Um grupo de parlamentares, incluindo deputados e senadores, fez uma manifestação para questionar os rumos da CPI da pandemia, apontando que o comando da chamada CPI do circo está, de fato, impedindo as investigações de desvios e corrupção em estados e municípios, enquanto cria narrativas contra o governo federal. Participaram da manifestação os deputados Capitão Wagner, General Girão, Aline Sleutz, Bia Kicis, Coronel Crisóstomo e Soraya Manato, e os senadores Jorginho Melo, Eduardo Girão, Luiz Carlos Reis e Marcos Rogério. O senador Jorginho Melo propôs a formação de uma CPI mista, com deputados e senadores, apontando que o atual comando da CPI da pandemia cria barreiras à verdadeira investigação. A deputada Bia Kicis, por sua vez, sugeriu transformar a CPI existente em uma CPI mista, apontando: temos que assistir todos os dias esse circo que se tornou essa CPI. Os parlamentares enfatizaram a importância de investigar as denúncias de corrupção que já surgiram, em especial em relação ao Consórcio Nordeste, e lembraram que os desvios de recursos federais enviados aos estados para o combate à pandemia podem ter causado milhares de mortes. Assista. R$100 mil em respiradores que nunca chegou. O deputado veio hoje na CPI, o deputado lá do Amazonas. A gente queria saber como é que foi a compra numa adega de vinho, de respiradores, desclassificando a empresa especialista no ramo. Mas nunca há resposta para isso. Lá no meu estado, infelizmente, o nosso governador lá comprou 150 respiradores, pagou 33 milhões adiantado e o dinheiro foi parar numa casa de massagem no Rio de Janeiro. E como é que fica isso? Tá tudo certo? É assim mesmo? Então tem que investigar onde é que foi o dinheiro. E isso matou gente, isso matou irmãos nossos, pessoas queridas que se foram. Então nós temos que reagir, nós temos que estar firme, forte. E uma ideia interessante, uma CPI mista, isenta, com coragem para investigar o que tiver que investigar. Ninguém está protegendo o governo, sem governo, enfim, nós queremos investigar tudo. Mas só que há uma barreira que todo dia a gente tenta transpor e tem dificuldade. Então nós precisamos da ajuda de vocês, de forma muito sincera, pensando no Brasil, pensando na moralidade pública. Só isso. Não é para proteger ninguém, não é para fazer palanque político para ninguém. Que é o que está acontecendo. Gente que estava meio desazado, agora paladino da moralidade pública. Então é difícil. Nós estamos passando por dificuldades, mas vamos superar. O Brasil é mais forte que tudo isso. Obrigado. Muito bom. Senador Parabenizar os nossos colegas deputados, que estão se mexendo também junto com o Girão, Marco Rogério, Jorginho Melo, sobre a questão da corrupção. Foi citado o caso do Carlos Gabas, Consórcio Nordeste, 48 milhões. Jorginho citou também o caso de Santa Catarina, o dinheiro foi parar no caso de massagem. Hoje, colegas, foi visto o caso de Manaus, da mesma forma, respiradores, uma loja de vinho, vende vinho em Manaus. Então, cada canto do Brasil tem um problema. Isso é importante, que nós não estamos tendo força para fazer essa investigação no Senado Federal no caminho do dinheiro. O governo Bolsonaro liberou 175 bilhões de reais para estados e municípios brasileiros. Esses três casos, você vê o mapa da mina de dinheiro e corrupção. Infelizmente, fomos podados pelo Supremo Tribunal Federal e membros da própria CPI que não querem fazer a investigação. Por isso é importante a imprensa nos ajudar, para que a gente possa saber o caminho do dinheiro desses bilhões que foram liberados, matando vida no Brasil inteiro. Cada canto do Brasil tem um caso a ser relatado. Estamos juntos nesse processo para poder fazer a investigação do caminho do dinheiro. Vamos juntos. Como integrante da bancada do Nordeste, eu sou o deputado federal Capitão Wagner do Estado de Ceará. Eu tenho que vir aqui fazer uma pontuação muito rápida e importante. A Controladoria Geral da União fez uma investigação em relação aos recursos que foram disponibilizados para estados e municípios e ela identificou um prejuízo de 164 milhões no país. Mas o que nos chama a atenção é que desses 164 milhões, um estado somente
foi responsável pelo prejuízo de 40%. Não é nenhum grande estado, nenhuma grande potência no nosso país. É o estado do Ceará responsável por 66 milhões de prejuízo, conforme o relatório da CGU. O segundo estado que teve maior prejuízo, o estado do Piauí, também nenhuma grande potência do nosso país, com 21 milhões de reais. Se nós pegarmos esses dois estados do Nordeste, nós temos mais da metade do prejuízo de todo o Brasil identificado nesse relatório da CGU. 87 milhões de reais somente em dois estados. Desses 48 milhões que nós tivemos prejuízo por conta desse consórcio Nordeste, 10 milhões foram do estado do Ceará. A nossa capital, Fortaleza, pagou antecipadamente também por respiradores que nunca chegaram para a população fortalezense 17 milhões de reais. Ficou o prejuízo do recurso e principalmente o prejuízo das vidas que foram perdidas por conta disso. Então dá para ver claramente que o paraíso da corrupção no nosso país é o Nordeste, e é por conta disso que é importantíssimo se aprofundar as investigações. Queria parabenizar aqui o Eduardo Girão, nosso senador do estado de Ceará, que tem lutado muito para garantir que essa investigação ela não seja somente direcionada ao governo federal, e parabenizo os integrantes da base do governo que têm dito isso claramente, que a intenção é investigar todas as esferas, a União, os estados e também os municípios. Muito obrigado. Deputada Lilis Leudes, do Paraná. Eu quero falar hoje mais como cidadã brasileira e parabenizar o nosso general Girão pela coragem de estar enfrentando esse tema que é duro e importante para a sociedade brasileira. Senadores, nós confiamos em vocês. Nós sabemos que é difícil o jogo lá dentro, mas nós sabemos a importância que, se essa CPI realmente fosse limpa, transparente, decente, pontuada no que realmente nós queremos, saber onde está o dinheiro que foi encaminhado pelo governo federal aos nossos estados e municípios, nós brasileiros estaríamos muito felizes. Nós sabemos que o problema não é da onde saiu o dinheiro, é aonde chegou e como foi utilizado. Nós vemos brasileiros morrendo por falta de respirador, morrendo por falta de tratamento, morrendo por falta de vontade política. E nós vemos uma CPI que infelizmente a população está chamando de CPI do circo, CPI de todos os outros gêneros, e a gente não vê realmente a efetividade de uma investigação séria, combativa, honesta, transparente. Então eu, mais do que deputada federal, como cidadã brasileira, eu peço aos senadores, lutem por nós, sejam nossa voz, levem realmente a investigação a todos os cantos desse Brasil, porque nós não estamos aqui defendendo o governo federal e tentando esconder, senadores. Nós estamos aqui querendo saber a verdade, aonde esse dinheiro foi, como foi utilizado. E se foi mal utilizado, que seja punido quem fez isso, porque é o nosso dinheiro, é o dinheiro público, é o dinheiro suado dos nossos impostos. Então, general Girão, parabéns pela iniciativa. Senadores, coragem, coragem, e vamos enfrentar esse desafio. O Brasil precisa de homens e mulheres corajosos que enfrentem esse momento e que façam realmente o dinheiro público ser respeitado. E é isso que o povo brasileiro precisa. Ter confiança num Congresso que realmente seja a voz da população. E vamos sim chamar para essa CPI, senadores, as pessoas que realmente devem explicações a vocês e ao povo brasileiro. Então, meus parabéns pela atitude. Vocês têm nos representado com dignidade e honestidade, e contem com a Câmara Federal, porque nós, deputados federais, também estamos todos os momentos fiscalizando, verificando, participando da CPI, porque nós, acima de deputados, somos cidadãos brasileiros. Muito obrigada. Deputada Bia Kicis, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar os meus colegas deputados e os senadores que vieram até aqui, a nossa casa, Câmara dos Deputados, para fazer essa coletiva, para falar com o povo brasileiro, porque nós estamos estarrecidos com o que nós estamos assistindo nessa CPI, o que deveria ser uma CPI. Eu, como advogada, procuradora, imaginei que soubesse o que era uma CPI. Hoje eu vejo que eu não sei o que é uma CPI, porque hoje essa CPI do Senado se tornou um local apenas para narrativa, sem a menor conexão com os fatos são desprezados. E o que se quer claramente é construir uma narrativa para um fim
para um desfecho que foi construído antes da CPI sequer instalada. Então isso é um verdadeiro absurdo. Nós já sabemos o que o relator dessa CPI quer, que é desgastar o presidente Bolsonaro. Agora nós estamos assistindo parlamentares indo bater as portas do Supremo com acusações completamente infundadas contra o presidente Bolsonaro, e não vemos por parte dessa CPI o mesmo empenho em buscar a verdade e em investigar governadores, prefeitos e esse tal consórcio do Nordeste, que claramente os desvios, os desmandos, a falcatrua, a roubalheira já está na cara. Já veio para a superfície sem nem precisar de investigação, mas precisa investigar. Então eu quero dizer que, conversando aqui com os meus amigos senadores, senador Marcos Rogério, senador Girão, nós vamos avaliar, colegas, a pertinência, a oportunidade de propormos essa CPI mista, sem que isso atrapalhe os trabalhos dessa casa, que já não são poucos. O Senado também, nós deveríamos estarmos debruçando sobre temas muito importantes nesse momento, e, no entanto, temos que ficar assistindo todos os dias esse ciclo que se torna a CPI. Parabéns, senador Jorginho, senador Heinz, senador Eduardo Girão, senador Marcos Rogério e alguns outros senadores que nos representam. E aqui falando como cidadã, agora como brasileira, vocês nos representam. O resto está nos envergonhando. Muito obrigada. Eu sou o deputado federal Coronel Crisóstomo, do estado de Rondônia, o mesmo estado do meu amigo senador Marcos Rogério, que está fazendo um belo trabalho lá e mostrando para o Brasil como realmente se faz um trabalho dentro de uma CPI, com os outros senadores que aqui estão presentes. E outros não seguem o mesmo ritmo. Fui da CPI do BNDES e lá constatamos que os governos passados, os últimos governos, pelo menos os dois vermelhos, que roubaram dos brasileiros mais de 500 bilhões de reais. Está nos autos. A CPI do BNDES, e com certeza é o que esses senadores pretendem fazer, fazendo o que nós fizemos com um trabalho muito sério e muito responsável. E agora eu faço uma solicitação à imprensa. Assim como a imprensa acompanhou e nos ajudou a buscar a verdade, que a imprensa também nos ajude os brasileiros a investigar o que houve nos estados e municípios, porque esse é o grande foco. Como diz o presidente Bolsonaro, nós só queremos a verdade, e é o que essa CPI também deve buscar, a verdade. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou a deputada Soraya Banato, do Espírito Santo, sou médica, e a nossa CPI da Covid, aqui na Câmara dos Deputados, ela foi instalada no final de fevereiro. Então, nós trabalhamos o ano de 2020 todinho, fizemos de 3 a 5 sessões semanais, ininterruptas, inclusive no mês de julho. Nós tratamos de todos os assuntos relacionados à Covid. Hoje eu vejo uma CPI do Senado que nos envergonha, porque ela não toca nos problemas da Covid. Ela não está investigando nada. Nós sabemos o grande objetivo dessa CPI. E nós temos que investigar, sim, governadores e prefeitos que eles querem proteger. O Estado do Espírito Santo mesmo, eu subi ali no plenário e já fiz 2 graves denúncias em relação ao Estado do Espírito Santo. Mas os governadores não querem ser convocados para depor. Então essa CPI nos envergonha, era uma CPI ridícula, ela distrata os convidados, e quando alguém vai para lá relatar, como aqueles pesquisadores, sobre tratamentos, inovações, o que eles fazem? Se retiram
do recinto. Então a gente vê que é uma CPI completamente direcionada para tentar colocar nas costas do presidente Jair Messias Bolsonaro coisas que ele não faz, coisas que ele nunca fez, que é roubar. Infelizmente, nós colocamos um relator que nos envergonha numa CPI, e essa pessoa é que quer realmente trazer para o presidente Bolsonaro toda a culpa do trabalho que ele tem feito em relação à Covid-19. Convoque governadores, convoque prefeitos, que aí sim vocês vão ver os grandes problemas que surgiram nessa pandemia, nesse ano de 2020, 2021, de desvio de dinheiro. Muitas pessoas se enriqueceram com a desgraça do povo brasileiro. Muito obrigada. Pessoal, só para consolidando aqui, eu e o senador Eduardo Girão, nós gostaríamos de apresentar para vocês, primeiro, agradecer a presença de todos os senadores e deputados, dizer que é muito importante que a imprensa que fez um papel fenomenal quando da Operação Lava Jato, procurando descobrir todos os malfeitos da Operação Lava Jato, com diversos trabalhos de jornalismo investigativo. Vocês façam também sobre esses desvios do Covid, porque é o que mais toca fundo no nosso coração, e eu tenho a certeza que no coração de vocês, nos corações de cada um daqueles que estão nos assistindo, foi que este desvio de dinheiro, esta corrupção que aconteceu quando o cidadão brasileiro mais precisava exatamente de respiradores para salvar vidas. Esses gestores estaduais e alguns municipais, mas os estaduais principalmente, capitaneados por esse consórcio do Nordeste, que para mim é um bando, vou repetir, é um bando, isso daí é um bando, porque roubaram, o dinheiro nunca chegou e a investigação não está acontecendo. Então, a gente precisa que isso seja feito e a gente conta com o apoio de vocês. Foi quando o pessoal mais precisou. Senador, por favor. Rapidamente, para agradecer a presença de todos vocês, agradecer aos colegas pela acolhida aqui nessa casa respeitável do Brasil, da República, os colegas senadores, Jorginho, Reis, senador Marcos Rogério, todos têm combatido o bom combate pela verdade, buscando eventuais equívocos do governo federal, dos estados e dos municípios. Esses dois últimos entes, eles não deixam a gente fazer o trabalho. Mas, para encerrar, eu queria dizer que eu tive esse final de semana na terra do deputado Sanders, do senador Reis, no Rio Grande do Sul. Fui conversar com nada menos que Pedro Simon, uma reserva moral, ex-senador por 32 anos, e que a gente trocou uma ideia. Depois eu fui dar uma volta ali em Porto Alegre e eu ouvi do gaúcho, olha como é que essa mensagem está chegando, o gaúcho preocupado com o escândalo do consórcio Nordeste, perguntando quando é que a gente ia começar a avaliar. Então a população que ainda acompanha essa CPI, que muita gente deixou de acompanhar porque viu a politicagem nela, festival de agressividade, intimidação, blindagem da corrupção, mas o povo brasileiro que ainda acompanha quer uma resposta, e é isso que a gente pode dar. A partir de amanhã vai ser a votação de 2 peças-chave, e eu peço ao povo brasileiro que acompanhe. Deus abençoe a nação. Obrigado.